Tá todo mundo conseguindo ver o material? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá, gente. Estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa disciplina de atenção à saúde da mulher, né? A aula de hoje, a gente decidiu abordar esse tema ainda durante essa semana, para estar dentro da programação da semana em comemoração ao Agosto Dourado, né? E a gente vai estudar sobre isso, a gente vai falar especificamente sobre o Agosto Dourado, mas no final da nossa disciplina a gente volta a debater o tema aleitamento materno, quando a gente estiver falando ali sobre Gente, vocês estão conseguindo... Tá aparecendo outras coisas, tá aparecendo notificações aqui no meu celular, mas vocês conseguem ver? Não. Hã? Não, professora. Não aparece não, professora. Só se fosse no celular, né? Tipo, tá chegando coisa de rede social, de e-mail, notificações. No celular. Isso não dá para ver, não. Não aparece não, professora. Então tá. Então vamos voltar aqui. Aí a gente vai voltar a falar sobre o aleitamento materno no final da disciplina, quando a gente começar a falar sobre parto, decitação, pós-parto. Então a gente volta a falar sobre isso e dando enfoque também na depressão pós-parto, tá? Além disso, quem de vocês conseguiu assistir a aula hoje? Eu assisti. Tá. Hoje nós iríamos participar de uma live agora à noite, a convite do... Às vezes eu dou uma segurada assim na respiração, não sei se vocês já perceberam, mas aqui fica esse bucho desse tamanho, dessa gravidez. Vamos lá. Só que a live acabou sendo adiada, mas como já era o tema da nossa aula, o material já estava pronto, eu decidi dar continuidade, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, por que incentivar o aleitamento materno? O aleitamento materno, gente, ele é um grande desafio de saúde pública no Brasil, sabe? É preciso que a gente conscientize o máximo de pessoas possíveis com relação ao aleitamento materno. Nós temos no Brasil estudos que comprovam que o aleitamento materno em média, dura menos de 60 dias no Brasil, né? Então, isso é um dado assustador. Nós estamos divulgando através das campanhas em defesa do aleitamento materno que, em média, o aleitamento materno exclusivo no Brasil, ele dura somente 54 dias. É uma regra, não é uma regra, é uma média, né, gente? Então, isso precisa ser revisto, e para isso é preciso que a gente faça o quê? Para que a gente combata esse desmame precoce, né? Isso vai nos levar a combater óbitos infantis, né? E o pior de tudo é que esses óbitos infantis são por causas evitáveis. Então, esses problemas que podem ser minimizados através de ações, cabem a nós, enquanto profissionais da área da saúde, entender, estudar e compreender os benefícios do aleitamento materno para que a gente possa passar isso para as nossas gestantes. E num determinado momento, vocês vão entender a importância de nem falar só para a gestante, mas para toda uma rede de apoio, tá? E aí, eu trouxe aqui para vocês 10 passos para um aleitamento materno de sucesso, né? Para que a gente possa trabalhar em cima de um aleitamento materno de sucesso. A primeira coisa, é preciso que a gente tenha política, gente. Então, a gente precisa ter uma política de aleitamento materno, né? E que essa política, ela tem que estar escrita, ela tem que estar sistematizada, para que ela possa ser transmitida rotineiramente para essa equipe. Então, não adianta eu implantar políticas de saúde voltadas ao aleitamento materno numa determinada unidade hospitalar ou numa unidade básica de saúde, se isso só tiver implantado, mas não tiver escrito, né? Se eu não tiver nem normas e rotinas escritas com relação a isso,
que vai acontecer? A cada dia, a equipe vai fazendo de acordo com o que julga essencial, necessário, ou até onde vai o seu nível de entendimento daquilo. Por exemplo, numa maternidade, que é uma unidade hospitalar, se isso não está escrito, a cada 12 horas o plantão ele é alternado na equipe. Então, se essa política ao aleitamento materno ela não está como rotina dentro da maternidade, a cada 12 horas os cuidados podem ser diferentes por essa equipe. Então, é preciso que, além de existir essa política, que a política esteja escrita e que ela seja implantada como rotina dessa unidade hospitalar ou unidade de saúde, tá? Além disso, não adianta só ter essas rotinas e essa política implantada e escrita. Se eu tiver tudo isso escrito, mas se eu não capacitar a minha equipe de saúde, a minha equipe de enfermagem para trabalhar com aleitamento materno, então eu não vou ter sucesso, né? Então, toda a equipe deve saber orientar uma gestante, orientar um acompanhante. Toda a equipe deve saber fazer a ordenha, fazer massagens. E aí, a gente tem muitos cursos que devem ser ofertados para a equipe interna das maternidades, da Unidade Básica de Saúde, inclusive cursos esses promovidos pelo Rede Cegonha, tá? Terceiro passo, para um pré-natal de sucesso, para um pré-natal de qualidade, eu posso afirmar a vocês que a gente tem que informar para essa gestante todos os benefícios do aleitamento materno, né? Então, não é simplesmente falar, você tem que amamentar, você tem que explicar dentro do nível de conhecimento daquela mulher, explicar os benefícios, o leite é rico em nutrientes para o bebê, o leite é de fácil digestão, a mamada ela facilita para a contração uterina logo após o parto. Então, gente, todas essas informações cabe a nós, em enfermagem, ofertar para essa gestante, ok? E aí, um quarto passo é que a gente tem que ajudar essas gestantes a iniciar o aleitamento materno. Além de eu falar para elas a importância do aleitamento materno, cabe a mim, enquanto enfermagem, auxiliar esse aleitamento nas primeiras horas de vida, durante a internação. Como, por exemplo, muitas vezes, logo após o parto, essa mulher não sabe a pega correta que tem que colocar o bebê, ela não sabe a posição correta, a posição que o bebê tem que ficar diante da mãe, barriguinha virada para a mãe. Ela não sabe a importância daquilo, ou às vezes ela está fraca, ela não tem força sequer para segurar aquele bebê. Então, a gente, enquanto enfermeira, a gente assume aquele momento. A gente pega o bebê, posiciona no colo da mãe, orienta como que tem que segurar, como que tem que ser feito. Se for necessário, a gente faz uma massagem, faz uma ordenha, de uma forma que ela comece ali a liberar um pouco do colostro. Liberando um pouquinho do colostro, a gente já pega a boquinha do bebê, aproxima a boquinha do bebê do mamilo, para que ele sinta aquele sabor e que ele já comece a ir mamando, então, após sentir aquele sabor, né? Continuando, mais um dos passos para o aleitamento materno de sucesso é que a gente precisa mostrar para essas mães como que amamentar, como ela amamentar pode manter uma lactação, mesmo caso elas forem separadas dos filhos. Acho que eu me enrolei um pouco. Então, a gente orienta essas mães a importância delas continuarem a amamentação e como elas devem continuar essa amamentação, mesmo tendo a necessidade de serem separadas dos filhos. Professora, que situação seria essa de uma mãe ser separada dos filhos? Seria uma situação de uma necessidade de UTI, por exemplo, né? Então, às vezes, esse bebê nasceu, precisou passar ali 72 horas, alguns dias específicos na UTI. Então, esse bebê ele tem direito a receber o leite materno.
Então, a gente tem que orientar isso para as mães. A gente orienta que ela tem que procurar o banco de leite para fazer o fornecimento do leite materno, tem que fazer as ordenhas. Então, a gente vai falar sobre a higiene das mãos na hora da ordenha, sobre essa massagem. É claro que ela vai receber todas essas orientações no banco de leite, mas é importante que a gente dê essas informações primárias até para que incentive ela a procurar o banco de leite, tá? Um outro passo, né, gente, para um aleitamento materno de sucesso, voltando aí às competências nossas, né, de enfermagem da equipe, é que a gente não deve oferecer nada para o recém-nascido, né? Somente leite materno. Então, assim, mas foi para o peito da mãe, não teve uma pega boa, não teve uma sucção boa, então vamos dar aqui uma aguinha, um chazinho. Isso não existe. Não se oferta nada, somente o leite materno. Olha. E a gente deixa e vai avaliando no tempo do bebê, tá, gente? Vai avaliando no tempo do bebê. Um outro ponto é que a gente precisa ofertar para essas mulheres um alojamento conjunto. Então, as maternidades, antigamente, a gente observava que as mulheres, elas pariam e elas iam para os apartamentos e os filhos iam para o berçário, né, como eram chamados. Então, eles ficavam separados. A justificativa é que os bebês estando no berçário, as técnicas que cuidavam, porque as mães estavam cansadas, enfim. Hoje, no Brasil, é preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, é um direito das mulheres permanecerem com seus filhos 24 horas ao seu lado durante toda a internação. Uma vez eu falei sobre esse 24 horas e um aluno questionou: professora, então a mãe só tem direito a ficar com o bebê durante as primeiras 24 horas, depois ele pode ser separado? Não é isso, gente, não é referente às primeiras 24 horas. É 24 horas no sentido de não poder ser, em momento nenhum, separado esse bebê da mãe, a não ser que ele tenha uma necessidade de estar aí numa UTI, de receber algum tipo de tratamento. Meu óculos aí, mãe. Tá? Mas fora isso, é alojamento conjunto, que a gente chama de ALCOM. O que é um alojamento conjunto? É o mesmo quarto que fica a mãe e fica o bebê. Aí fica a cama de um lado, né? E o bercinho do outro lado. E os dois são cuidados juntos naquele mesmo ambiente. Ok? Mais um passo para o aleitamento de sucesso. Então, nós devemos incentivar o aleitamento materno em livre demanda. O que é livre demanda? É o bebê que sabe a hora que ele quer mamar, a hora que ele está com fome. Então, a gente nunca deve orientar para essa mãe que ela estipule horários para essa amamentação. Olha, a cada 3 horas você dá o peito, tá? A cada 2 horas você dá o peito. O que pode acontecer? Se você dá a cada 3 horas, pode ser que você está até ofertando, né? Sem necessidade, que o bebê não está com fome. Aí, às vezes, a mulher fica entrando em desespero. Ele não quer mamar, ele não quer mamar. Ele não quer mamar porque ele não está com fome, né? E aí, foi você que estipulou o horário de 3 em 3 horas. Não foi ele que disse que estava com fome, né? E um outro caso também é que ele pode, que seria o contrário disso, é que ele pode sentir fome antes das 3 horas e ele vai ficar com fome. Mas você, como mãe, estipulou somente que é de 3 em 3 horas. Por conta disso, isso não é indicado estipular esses horários. O correto é que essa amamentação seja feita em livre demanda. O que é a livre demanda? A hora que o bebê tiver fome, ele vai resmungar, ele vai procurar o peito e você oferta o peito, mesmo não sendo no horário que você acha adequado. O horário da amamentação, quem escolhe é o bebê. E cabe a nós, enquanto enfermagem, orientar, né, com relação a isso. Um outro passo, gente, é que a gente não deve ofertar nenhum tipo de bico artificial. Seja ele uma chupeta, seja ele um bico de uma mamadeira para dar água, até porque não é indicado dar água. Então, nenhum tipo de bico artificial é indicado na amamentação. O único bico que deve ter contato é o mamilo mesmo. O bebê só precisa da mãe para
amamentação, tá? Então, nós não devemos estimular e nem ofertar bicos artificiais, tá? Além disso, nós devemos promover o quê? Uma formação de grupos de apoio. Então, essa maternidade, ou muitas vezes em parceria com a atenção básica, porque o pré-natal e o parto, ele gera muita interface entre os níveis de atenção. E aí, o que é que nós devemos fazer? Logo na alta, a gente tem que informar e indicar essa mulher a participar desses grupos de apoio, tá? Aqui eu coloquei para vocês conhecerem a estrutura da mama, depois a gente vai acabar fazendo uma atividade, a gente vai, quem puder também, já pega a mama, desenha ela, vão praticando o desenho de tudo que a gente foi estudando, assim como vocês fizeram com os anexos embrionários, isso é muito importante, tá, gente? E professor, Aí, oi, pode falar. por que o bebê não pode beber água, hein? Tomar Não água. é que ele não, a palavra não é que ele não pode, a palavra é que ele não precisa, né? Porque o leite materno, ele é rico em água e ele também é um leite rico em gordura. Então, somente o leite materno, nos 6 primeiros meses de vida, ele é o suficiente para todas as necessidades desse bebê. Ele vai hidratar e ele também vai nutrir. Como que isso acontece? Na mamada, quando você coloca o bebê no peito, o primeiro leite, ele vai ser liberado um leite bem água, praticamente água. E esse aí serve para nutrir esse bebê, então ele não vai desidratar. É como se nós estivéssemos ofertando água. Já no final dessa mamada, vai começar a vir um leite mais gorduroso. Que esse leite mais gorduroso do final da mamada é o que vai nutrir esse bebê. Então, o primeiro vai hidratar e o segundo vai nutrir. Então, é um alimento completo e não precisa ofertar mais nada. Ofertar água, tanto pode fazer, porque para ofertar água você vai acabar colocando bicos artificiais em mamadeiras e o bebê até os 6 meses ele pode se confundir esses bicos e com o bico da mamadeira o furo é bem maior, sai bem mais rápido e ele pode acabar se confundir e com ele usar a mamadeira, depois quando ele voltar para o peito, para o mamilo da mãe, para se amamentar, ele pode não conseguir mais, porque ele vai ficar viciado que a mamadeira libera mais rápido. Além disso, evita níveis de contaminação, porque a gente nunca sabe a procedência dessa água, se for água filtrada, se esse filtro está limpo. E nos primeiros 6 meses, isso é muito importante combater. E se for uma água mineral, também é uma água que vem processada. Então, até os 6 meses, nada se oferta para esse bebê, somente o leite materno, tá? E aí, logo após os 6 meses, de acordo com o que a gente vai, porque o organismo do bebê não está preparado para alimentos, para outras coisas, antes dos 6 meses. Então, a partir dos 6 meses, quando a gente começar a introduzir a alimentação, aí a gente pode começar a introduzir água, tá ok? Ok. Então, vamos continuar. E aí, o que a gente pode falar sobre a mama durante a gestação, né? Durante a gestação, as mamas, elas têm um crescimento, né, bem maior, e a gente já falou sobre isso, acho que em outra aula, ou não sei se é porque eu já gravei, eu tô achando que a gente falou, mas enfim, durante a gestação, a mama, ela tem um crescimento, né, bem mais elevado, e isso está ligado ao estrogênio, né? Só que também existem o responsável por esse crescimento, eu posso afirmar que é o estrogênio, a ação do estrogênio na mama. Mas também existem vários outros hormônios, e aí eu trouxe alguns deles para vocês, que eles também participam desse processo e que eles também contribuem com o processo de evolução da mama, de preparação da mama e das glândulas mamárias, preparando então para o aleitamento materno, tá? E aí nós temos progesterona, lactogênio placentário, gonadotropina, hormônios tiroidianos, vários outros, tá? E aí no material tem citando todos eles, e aí
Se eu for falar de cada um deles, a gente não dá o tempo aqui. Mas vocês podem fazer uma leitura melhor no material. Mas o hormônio responsável pelo aumento das mamas e a preparação para a amamentação é o estrogênio. Esses demais atuam também junto, mas o que eu posso afirmar é que é o estrogênio, tá? Ainda sobre as mamas, né? Sobre a mama no período durante a amamentação, o que eu posso estar falando para vocês? Existe um processo chamado dequitação. Ontem nós falamos na aula, quando o bebê nasce, o bebê sai num parto fisiológico e a placenta continua lá dentro, né, da mulher. O bebê continua ligado à placenta e à mãe, mesmo após o nascimento, através do cordão umbilical. E então, essa placenta, ela precisa sair lá de dentro. E a gente não pode fazer nenhuma força manual para tirar ela. Porque se a gente puxa, o cordão rompe e aí vai quebrar o cordão no meio, mas a placenta vai continuar lá dentro. Então, ela tem que sair naturalmente, sem nenhuma força manual. Ela pode sair imediatamente, pode ser expulsa imediatamente, ou ela pode demorar alguns minutos, né? Pode demorar um certo tempo. E ela não saindo, inclusive, pode ser encaminhado ao centro cirúrgico para procedimento de retirada, que não é o ideal, que não é o que a gente espera. Então, já que a gente espera que ela saia naturalmente, o que é que nós devemos fazer? Promover, né, que ela ajudar, estimular esse processo. Como que nós vamos auxiliar? Colocando esse bebê no peito. Então, a amamentação, nos primeiros minutos de vida, eles estimulam a dequitação, que é a expulsão da placenta. Como isso, professora? Através do hormônio chamado ocitocina, né? Então, a ocitocina, ela é responsável pela contração uterina. O que é a contração uterina? O útero, ele se aumenta, né? Pode aumentar muito durante a gestação. E logo após o nascimento, ele precisa retomar ao seu tamanho normal. Então, ele precisa, né, contrair e voltar ao seu tamanho normal. E a placenta precisa ser expulsa. E a ocitocina, esse hormônio é responsável tanto pela dequitação, ela estimula a dequitação, como pela contração uterina. E qual é o momento que a gente mais produz esse hormônio da ocitocina, mais libera esse hormônio, que é conhecido como hormônio do amor? É durante a amamentação, tá? Então, olha só como você resolve várias coisas com o simples fato da amamentação na primeira hora de vida, especificamente nos primeiros minutos. Bebê nasceu ainda com o cordão umbilical, nada de banhar, trocar roupa, tirar foto, nada da vacina, pesar, não. Bebê vai direto pro colo da mãe, já coloca no peito, o enfermeiro chega do lado, já começa a estimular, faz massagem na mama, posiciona a auréola, coloca o bebê no peito e deixa o bebê mamando ali 1 hora. De acordo com o que ele for sugando, aquele momento, aquele hormônio do amor sendo liberado, a ocitocina, o útero vai contraindo. A mulher, ela começa a sentir umas pontadinhas, sentindo a contração uterina. E automaticamente a placenta sai sozinha. O organismo expulsa a placenta, tá, gente? Então, mais uma vez, a relação da amamentação com vários outros fatores, né? E aí, a importância do aleitamento materno, né? A ocitocina, ela é liberada, foi o que eu acabei de falar. Nesse momento, eu me adiantei no slide, a ocitocina é liberada nesse momento e por isso é importante para o trabalho de parto. Aqui eu trouxe um reflexo da ocitocina, né? Então, a ocitocina, ela ajuda nos reflexos do bebê, aumenta, né, a confiança e inibe outros reflexos, tanto do bebê quanto da mãe. E por isso é conhecido como o hormônio do amor, tá? E o leite materno, ele tem muitos nutrientes, ele é rico, ele é formado de
de fácil digestão, né? Um leite de fácil digestão para esse bebê. Então, por isso, como eu falei anteriormente, que não se deve ofertar nada, o organismo do bebê ainda não está pronto para digerir alimentos mais fortes. Então, por isso, o leite é de fácil digestão, né? E aí, é por isso que ele vai acabar mamando várias vezes no dia, porque a digestão é muito rápida, tá? Eu trouxe para vocês também aqui os reflexos da prolactina, que é um outro hormônio que interfere muito na amamentação. E olha só que interessante. Muita gente já ouviu falar que enquanto a mulher estiver amamentando, ela não engravida de novo, né? Quem nunca ouviu falar isso? E isso é um papel da prolactina. Por quê? Porque a prolactina, ela é secretada à noite, né? Ela é liberada durante a amamentação, só que a prolactina, ela inibe a ovulação dessa mulher. Então, enquanto você está amamentando, você vai ter a sua ovulação inibida, né, pela prolactina. E é por isso que se afirma que geralmente as mulheres não engravidam durante a amamentação. Mas é claro, isso não é uma amamentação exclusiva, inibe, né? A partir do momento que você começa a colocar outras alimentações, né, você já vai introduzir a partir dos 6 meses, então essa inibição já diminui, tá? E aí é por isso que já é indicado que a mulher comece a fazer uso de anticoncepcional. Então, essa primeira parte da nossa aula a gente encerra, porque agora, no nosso segundo momento, a gente vai falar ainda sobre aleitamento materno, só que a gente vai falar especificamente do Agosto Dourado, que é uma campanha, todo profissional precisa conhecer, saber seu objetivo, sua importância, tá? E aí eu vou interromper aqui e a gente continua se falando.